Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Estevão comanda a vitória e Palmeiras avança na Copa do Brasil. Ele marcou 2 gols e o Flaco Lopes marcou mais um, 3-0, galera. Agregado aí de 4-0 em cima do Ceará. Palmeiras nas oitavas de final. Tô trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN falando tudo sobre essa partida do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para cima do Ceará, tinha vencido a ida 1-0 no que era considerado o grande jogo dessa fase. 2 times de Série A. Vamos nessa! Tem bastante coisa para falar, inclusive sobre os outros confrontos da noite. Marcela Rafael, muito boa noite. Fala, Mota, tudo bem? Fãs de esportes, muito boa noite. Vamos falar do show de bola que deu o Palmeiras mais uma vez, mas principalmente o Estevão. Flaco muito bem também, solado do André Kfouri e do Gustavo Zupac. Já passo a palavra para você, André Kfouri, porque é uma torcida que está muito calma, muito feliz, muito animada, porque é um Palmeiras que começa a jogar muito bem em um momento muito importante da temporada. De fato, você tem razão. Boa noite, Gustavo, Felipe. Uma ótima noite a todos em casa. O torcedor do Palmeiras hoje ele vai para o estádio, ele liga a televisão, aqueles mais românticos ligam o rádio. E eles já sabem o que vai acontecer, né? A gente já falou sobre isso aí na semana passada e em outros programas. O começo de temporada do Palmeiras ele foi um pouco diferente do que se imaginava, mas as últimas entrevistas da comissão técnica, já que não só o Abel Ferreira tem ido para a sala de entrevistas, né, mas o seu auxiliar também, essas participações informaram o público de como o Palmeiras vinha trabalhando desde o início de 2025 e o que o Palmeiras pretende e como o Palmeiras pretende atingir seus objetivos nesse ano. O jogo de hoje foi um símbolo disso. Demorou um pouco para o jogo ficar como o Palmeiras gosta. O Ceará tentou a seu modo competir, muita bola esticada. Nem sempre os homens de frente conseguiam segurar essa bola, o que facilitava a vida dos defensores do Palmeiras. E aí, cada vez que o Estevão, que fez um gol maravilhoso, participou de outro, teve nos seus pés a criação de chances importantes para o Palmeiras, jogadas bonitas, jogadas de efeito, jogadas objetivas. Ele, mais uma vez, assina uma vitória, sendo o melhor jogador em campo, e já deixando o torcedor do Palmeiras, infelizmente, pensando que foi uma das últimas vezes, né? Porque daqui a pouco o Estevão não estará mais aí. Coletivamente o Palmeiras é cada vez mais sólido, cada vez mais sério e começa também a demonstrar um gosto pelo gol. Hoje foram 3, talvez o Palmeiras pudesse ter feito mais até. E quando isso acontece é um problema para os adversários, porque o Palmeiras cada vez mais ganha confiança. E isso é que transforma o time de futebol. A gente está vendo o Palmeiras coletivamente se encher de confiança nesse momento da temporada. O Abel Ferreira avisou, ele disse, calma, nós ainda vamos nos organizar nesta temporada. Realmente é isso que está acontecendo. O Estevão se despedindo da Copa do Brasil, ainda joga Libertadores, Campeonato Brasileiro, joga o Mundial, mas na Copa do Brasil hoje foi despedida dentro de casa e com essa atuação de gala, Zupa. Boa noite a todos. Eu poderia ser o comentarista mais azedo e falar assim: Estevão se despede da Copa do Brasil perdendo pênalti. E não seria mentira. Em uma atuação espetacular, mais uma desse menino que é maravilhoso. E assim, a gente pôde ver hoje o Estevão jogando num nível muito alto e decidindo o jogo pro Palmeiras como resultado da principal mudança estrutural que o Abel fez no time do Palmeiras nessa retomada pós-Campeonato Paulista, nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares. E hoje, ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia
pela esquerda. Ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda. O Maurício, geralmente, é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita. Hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundir a marcação. Porque quando está na direita, ele faz um movimento para puxar para dentro e bater de canhota. Quando ele está na esquerda, ele faz o movimento de ir para o fundo e bater. E aí a gente viu como é que foi o lance do pênalti que originou o primeiro gol. O Estevão, como meio atacante pela direita, é pisado e depois calçado pelo zagueiro, pênalti. Que ele bate no rebote e faz o gol. Como é que é o segundo gol? Ele recebe como meia pela esquerda, puxa para o lado e dá uma sapatada de perna canhota para meter a bola na gaveta. Um Estevão que causa danos em todo o campo. E isso é, para mim, diretamente transportado, a gente já comentou isso aqui também, para o que o seu empresário, o André Cury, falou, acho que foi para o Benja, que o Chelsea foi um dos únicos times que procurou o Palmeiras interessado no Estevão, que tinha um interesse, que comunicou o staff do jogador, que gostaria de usá-lo como um meio atacante central, uma figura quase como um camisa 10. O papel que ele chegou a fazer na base, né? E o Abel relutou pelos seus motivos, não que seja um erro, mas ele manteve o Estevão bem aberto pela direita durante muito tempo. Nessa transformação da equipe com o Estevão flutuando pelo campo inteiro, ele é muito mais perigoso. E hoje ele arrebentou com o jogo jogando assim. Foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Palmeiras, mas poucas chances reais de gol. Um segundo tempo onde esse domínio perdurou e as chances vieram em profusão. O Palmeiras venceu e se classificou com justiça. Seguinte, já a gente vai falar dos outros jogos da noite. A situação do presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem muita coisa. A coisa tá esquentando. A coisa tá esquentando, mas sobre o Palmeiras, Abel Ferreira não vai falar, porque hoje tem a formatura da filha, é isso, doutor? É a formatura da filha. De uma das filhas, isso. De uma das filhas, então... Que bom que ele vai poder fazer parte, porque a vida do futebol, como a vida do jornalismo, muitas vezes, ela é mais de ausência do que de presença. No caso dos técnicos de futebol, então, nem se fala. Jogadores também. Que bom que o Abel vai conseguir estar presente nesse momento. E sorte que o jogo começou às 7h30. Isso. Porque se começasse às 9h30, ele não ia conseguir. Imagina se fosse para pênaltis. Além de perder, ele ia falar assim, é o seguinte, gente, se hoje for para pênalti, eu perder a formatura da minha filha, aí que vocês vão ver. A gente vai falar mais sobre o time como um todo, mas eu queria explorar mais o Estevão, André. Vamos lá. Até nessa lente de aumento. Temos uma telinha, doutor? Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje. Mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, ações com bola no ataque, ações na área rival, chances criadas, dribles tentados, finalizações no alvo, gols, tudo ele liderou, André. André, quando você vê, o futebol brasileiro produz joias. Algumas não chegam no teto que a gente imagina quando tem 17, 18 anos. Quando você vê a bola apresentada pelo Estevão e ele como característica, postura em entrevistas, o que faz, inclusive, não que interesse, eu costumo dizer que não interessa muito fora de campo, desde que não seja, desde que seja algo esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses 2 jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos 2 em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei pelo jeito do Estevão jogar. E eu sei que os técnicos como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou. Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né?
o Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita. E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas, e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angilério o marcou bem, né, nas finais do Campeonato Estadual, no jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que, se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então são raríssimos os jogadores assim no mundo inteiro. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. Então, assim, na árvore, né, genealógica, ele é um desses jogadores, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Robinho, jogador de futebol Robinho. Com essas características absolutamente imprevisíveis da rua mesmo, do futebol, que não tem tantas condições, mas tem muito brilho. Então ele precisa de muito pouco para fazer a diferença, ele precisa de muito pouco para fazer um gol como ele fez hoje. Balançou para um lado, balançou para o outro e enfiou um pé na bola numa finalização daquelas, pega aí, goleirão, sabe? Já é uma coisa, sabe? Vai buscar, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Então ele é de fato uma joia, merece ser chamado de joia. E tomara que, ao chegar no Chelsea, ele receba o tratamento que ele merece como jogador de futebol. Como pessoa, é claro que ele vai receber, mas como jogador, para ter a liberdade, para poder ter a influência, para aprender muito ainda, porque ele prossegue em formação, mas é um jogador maravilhoso, maravilhoso. Sabe que eu vi quem foi? Eu acho que foi o nosso colega, né, da TNT, o Fred Caldeira, que corresponde lá em Londres, assim como o João, assim como o Senise, trazendo a informação de que membros do staff do Estevão estiveram recentemente em Londres para conhecer a estrutura do Chelsea, para conversar com algumas pessoas, para entender em que cenário ele vai chegar, para preparar o terreno para ele. Boa. O que me parece uma estrutura profissional que vai ajudá-lo nesse momento. O Chelsea é o time mais jovem da Inglaterra, é um elenco muito jovem, tem muita gente mais ou menos, um pouco mais, mas não muito distante da realidade de carreira que o Estevão tá, com a diferença que jogadores já inseridos no contexto do futebol inglês de altíssimo nível, mas ele não vai chegar num clube muito distante do que ele é como jogador. Um elenco jovem, um time ofensivo, um técnico que vem da comissão técnica do Guardiola recentemente, com outros jogadores com esse perfil muito leve de jogar. Então, assim, existe base para a gente acreditar numa adaptação rápida. Ele não vai chegar no melhor time do mundo, mas acho que ele vai chegar num bom lugar, um lugar que tem a ver com o tipo de jogo que ele vem praticando. Pois é, e é um alívio olharmos para o staff do Estevão e saber que ele não está sozinho, né? Que ele tem que as pessoas olham para ele e sabem o tamanho do Estevão. E quando você falou isso, André, eu me lembrei do Rogério Ceni, do ano passado, acho que um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. E aquela luta para conseguir fazer alguma coisa contra o Palmeiras também num momento muito bom, e aí o Estevão consegue fazer um gol. E aí o Rogério Ceni fala assim,
Contra esse aqui, não tem jeito. Tem muito o que fazer, vamos para a próxima, vamos continuar aqui o nosso jogo, porque contra o Estevão é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa. Ele representa essa esperança de que é possível dar um jeito num jogo em que a impressão que você tem é que pode jogar 5 horas aí que nada vai acontecer. Mr. Ancelotti deve ter gostado do jogo, hein? Deve. É o tipo de jogador que ele não conhece. É isso. É o tipo das joias brasileiras é a que ele não conhece. Certamente os outros, ele já trabalhou, deve ter ouvido falar do Estevão, mas agora ele vai conhecer mais de perto. Vamos ouvir o Vinícius Nicoletti, porque ele tem acompanhante por lá. É isso, Nicoletti, vai que é sua. Daqui a pouco. Então, mas o Nicoletti tá ok. Mas daqui a pouco a gente vai ter entrevista coletiva, não do Abel. Vitor Castanha. E zona mista. Nicoletti, tudo bem? Tudo bem, Felipe, Marcela, André, Zupac, pode chamar aqui ao vivo que a gente vai mostrar aqui uma novidade, a chegada do Estevão para a entrevista coletiva, que foi escolhido para passar na zona mista. Geralmente passam 2 jogadores nos jogos em casa do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mas hoje é só o Estevão, ele já está dando entrevista ali, daqui a pouquinho ele chega aqui para falar com a gente. O Palmeiras que chega à 7ª vitória consecutiva, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos e o Abel Ferreira, mais uma vez, fez mudanças na equipe, ele está fazendo de 5 a 6 mudanças, dessa vez 6 mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Estevão ficou, mas mexeu no ataque, mexeu no meio campo e teve uma preocupação agora para a sequência da temporada, até para o Mundial de Clubes, porque o Felipe Anderson, com 11 minutos, saiu com uma contusão muscular, é dúvida aí para a sequência, para os últimos 3 jogos do Palmeiras antes do Mundial de Clubes, então também a gente vai curtir aqui o Estevão e explorar ele com todas as perguntas, porque está se despedindo esse grande jogador, o garoto do Palmeiras, essa revelação do futebol brasileiro. O Estevão chegou a 10 gols nessa temporada, é o artilheiro do time, o Flaco Lopes fez mais um hoje, tem 8 gols o Flaco Lopes e o Maurício 7, são os artilheiros do Palmeiras nessa temporada, mas é uma tendência do técnico Abel Ferreira mexer muito na equipe. E nós vamos aqui ao vivo direto com o Estevão, vou sentar aqui, Estevão, para fazer a entrevista. Estevão, falar desse seu momento, vai acabar, está acabando, como é que você sente aí esses últimos jogos no Palmeiras, como é que você está se sentindo? Muito feliz, esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT, então você tem que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Ô Estevão, muito se falava para mudar você de função, isso aconteceu numa contusão do Veiga, né? O Veiga se machucou e aí a partir daquele momento entrou o Felipe Anderson no jogo contra o Cerro pela Libertadores e você foi jogar mais perto do gol. É a posição que você gosta, é onde você queria, você chegou a falar isso antes com o técnico Abel Ferreira, depois até o seu empresário falou que o Chelsea escolheu você porque para você jogar nessa função de camisa 10, essa é a sua função que você gosta? Desde pequeno na base eu sempre joguei ali, tanto que hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas, cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então, para mim, é o mais importante. A gente viu você quando foi substituído, você vai bem devagarzinho, dando um tchau para todo mundo ali, vivendo realmente, curtindo os seus últimos momentos aqui com a camisa do Palmeiras. O que você vai mais sentir falta aqui do Palmeiras quando você for embora? Tudo, cara, tudo. Torcida, jogadores, esse elenco maravilhoso, atmosferas do Allianz. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E ainda em cima desse clima de despedida, os vídeos de você saindo de campo são bastante emblemáticos, né? No clássico você senta para cantar junto com a torcida, hoje dá para ver que você sai bem devagar. Faltam 2 jogos no Allianz, né? Como você está se sentindo em relação a isso? Feliz, como eu falo, estou desfrutando cada vez mais, sabe? Sei que eu vou sentir muita falta disso. Sei da importância que o Allianz tem para nós jogadores, para o Palmeiras. Então, tô desfrutando, cara. Tô levando tudo leve, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso, porque aqui é um estádio sensacional, torcida sensacional. Então, tô tentando desfrutar ao máximo. Artilharia, 10 gols, 2 gols agora, no antepenúltimo jogo, mas 2 jogos pela frente. O que esperar desses próximos 2 jogos para fechar com chave de ouro essa sua despedida do Palmeiras?
Acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E é uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla, é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. O Estevão, segunda-feira tem convocação para a seleção brasileira. Você já foi avisado, novo técnico chegando, já foi avisado de você estar na pré-lista. Como é que fica toda essa expectativa? Estando na seleção, você também precisa um pouco mais de espaço, mais de confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função. Claro, eu nem sabia que eu estava na pré. Não, também não sei. Estou perguntando se você sabe. Eu não sei. Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho para sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Domingo, Palmeiras e Flamengo, Verdão na liderança, 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 pontos para o Flamengo. Você que está prestes a se despedir, é um jogo que você encara como final com a camisa do Palmeiras? Não só esse, mas hoje foi uma final pra gente. Então, o Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente está encarando mais um jogo como se fosse uma final, que não mudou pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo. Então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. O Estevão, já perguntado do Mundial de Clube, já projetando aí, são mais 3 jogos aqui, depois o Palmeiras parte para o Mundial. Como é que você vê o Palmeiras chegando nessa sequência com 14 vitórias em 15 jogos? E o torcedor deixa o torcedor esperançoso por uma boa campanha no Mundial. A boa campanha seria o que para o Palmeiras? Cara, seria maravilhoso, né? Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar equipes de alto nível, como a gente também é. E a gente também não está indo para brincar, a gente está indo para passear, a gente está indo para disputar. As possibilidades que a gente tiver, a gente vai encarar, como o Abel sempre fala, uma final. Então, acho que esses jogos que a gente está vivendo é uma preparação para isso, pelo que vem pela frente no Mundial. Então, a gente vai lá para tentar alcançar nossos objetivos e, se Deus quiser, claro, a gente está indo para disputar o título, com certeza. Aquele menino lá de Franca, pequenininho, 3 anos e meio, 4 anos, primeiros chutes na bola, sonhou que um dia seria tão amado por uma torcida como ele é amado hoje pela torcida do Palmeiras? Cara, a gente sonha bastante com isso, né? A gente trabalha todos os dias. Quando as pessoas não vêm, a gente trabalha, a gente luta para tentar vir aqui em casa, vir no Allianz para dar alegria para eles. Então, esse reconhecimento vem tudo junto, esse reconhecimento da torcida, do elenco, do staff. Então, acho que é sensacional tudo que essa torcida representa para o Palmeiras. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Falou e até mais!